Você se acha um Deus? Você prefere ser mais temido ou amado? Na aula de hoje, teóricos absolutistas. Vem comigo, vamos historiar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Vamos Historiar. Pessoal, com a formação dos Estados Nacionais, percebemos que a concentração de poder ficou cada vez maior nas mãos dos reis. E com essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, vai acarretar na Europa diversos conflitos, como as revoltas camponesas, como a reforma religiosa que vai acontecer no século XVI, como as guerras civis, com destaque aí para a Inglaterra no século XVII, na Revolução Puritana, e também as lutas religiosas, com destaque aí para a França, lutas entre católicos e protestantes. E com isso tudo contribuiu para um discurso cada vez mais forte de ordem, de um regime forte. Claro que esse regime centralizado na figura do rei. Lembrando a vocês aí que no ensaio Linhagem do Absolutismo, Perry Anderson vai dizer que o absolutismo vai servir como uma prerrogativa para manter os privilégios, para preservar, para reafirmar os privilégios da nobreza feudal, que com o surgimento da burguesia vai se ver, de certa forma, desamparada, porque a burguesia ela vai ter um poder econômico, mas não vai ter um poder político. E quem vai continuar tendo esse poder político? O clero e a nobreza que vai apoiar esse absolutismo. Então ele quer dizer que o absolutismo, a nobreza feudal não deixou de ter os seus privilégios. Tanto é que eles continuam isentos de impostos. Lembrando que na história, nada é uniforme. Mas a gente fala assim, parece que quando a gente está falando de feudalismo, acabou o feudalismo aqui, começou o absolutismo, tudo mudou. Não é? Mudanças econômicas, políticas, sociais, tudo de uma vez. Não é assim. É tudo um processo. Não é? E essa elite feudal, ela não vai querer perder os seus privilégios. Certo? Não pode esquecer aí. Ok? Então, em meio a essa instabilidade política e religiosa, começou -se a defender cada vez mais teorias que dessem legitimidade e soberania ao rei, que acabasse com esses conflitos, que saísse da desordem e entrasse na ordem, na centralização política do poder, aonde o rei e o Estado estão acima da nobreza e do clero. Diferente aí como foi o papel político do clero na Idade Média, não é? Vai ter um papel político diferente aí na Idade Moderna, com esses estados absolutistas. Lembrando que nos tempos antigos, os reis teocratas era comum, não é? Como no Egito, que o faraó era considerado um deus aqui, no Império Bizantino, nos Impérios Japoneses. Então, era comum. Isso perdeu um pouquinho na Idade Média, que vai cristianizar, a igreja vai cristianizar aí a questão política de dominar aí a Idade Média, mas então esse é um discurso que não era tão difícil assim de ser feito, não é? Aí vai surgir alguns teóricos vão adentrar aí o que posteriormente vai ser dado o nome aí de teoria do direito divino, certo? Uma doutrina religiosa que vai dizer que o rei é um representante de Deus aqui na Terra, ele é um escolhido de Deus, um poder hereditário, onde o rei é do poder não do povo, ou do nobre, ou do clero, mas sim de Deus, é um representante de Deus, por isso o poder hereditário, né? Isso a gente vai dar o nome de teoria do direito divino. E vai ter alguns teóricos também que vai puxar mais pelo lado da racionalidade, né? Como Maquiavel, como Thomas Hobbes. Hoje vamos ver aqui alguns teóricos, certo? Sendo eles Jean Bodin, Jacques Bossuet, que são teóricos que partem mais para essa teoria do direito divino. E vamos ver Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes, certo? Vamos aí acompanhar um pouquinho de cada um aí. O primeiro é o francês Jean Bodin. Lembrando que os dois primeiros teóricos que vamos falar aqui, Jean Bodin e Jacques Bossuet, todos dois são franceses e estão imbuídos aí nesses conflitos religiosos que se passa a França, certo? Então são teóricos que buscam mais a teoria do direito divino, ok? O primeiro é Jean Bodin, não é? Jean Bodin, a sua obra A República nasceu no contexto de muito conflito entre os católicos e os huguenotes, como eram conhecidos os protestantes na França, certo? Inclusive vai ter uma noite dramática que vai ser conhecida como a Noite de São Bartolomeu,
onde vários protestantes vão ser assassinados, não é? Milhares de protestantes aí na segunda metade do século XVI, certo? Em 24 de agosto, propriamente em 24 de agosto de 1572, certo? Então muitos protestantes vão acabar sendo mortos, assassinados. A França passava por um contexto terrível de conflitos religiosos aí, ok? E isso tudo vai fragilizar, de certa forma, o poder real. E é aí que Jean Bodin encontra a solução, não é? Uma justificativa, a solução. Não diria nem uma solução, mas sei lá, uma saída, não é, para esse momento conturbado. Para restabelecer essa ordem, deveria fortalecer esse Estado, um Estado forte e soberano, claro, na figura de uma só pessoa. Não é? Quem é essa pessoa? O rei. O súdito ele vai abrir mão da sua liberdade primordial ali naquele contexto em prol da paz. E esse soberano vai restabelecer a ordem com um poder ilimitado. No caso, a única limitação aí seria, no caso, Deus. Nós estamos falando aí de uma teoria do direito divino. Então, o rei vai ser um representante de Deus, certo? Um poder ilimitado. Não é um poder arbitrário, não é uma tirania. Vamos ver um trechinho de sua obra? Nada havendo de maior sobre a terra, depois de Deus, que os príncipes soberanos. Quem despreza seu príncipe soberano, despreza a Deus, de quem ele é a imagem na terra. Percebo como no livro A República, né? República, Coisa Pública, de Bodin, ele deixa explícita essa questão aí da teoria do direito divino, não é? Com o rei sendo um representante de Deus aqui na terra. Ele é um ser sobrenatural. Está bem claro aí na fala. Ok? Vamos para o próximo filósofo, que é Jacques Bossuet. O bispo e teólogo Jacques Bossuet estava engendrado aí no contexto nada mais, nada menos do que Luís XIV, no reinado de Luís XIV. Inclusive, ele vai fazer parte da corte do rei Luís XIV e vai ser preceptor ou professor do filho mais velho de Luís XIV. E lembrando que o rei Luís XIV é a própria encarnação do sol, não é? Onde o absolutismo de fato vai se consolidar na França, não é? E também a teoria do direito divino com Bossuet, certo? Então vai ser nesse contexto aí que ele vai escrever o seu livro, A Política Segundo as Sagradas Escrituras, ou A Política Tirada das Sagradas Escrituras. Se ele é um bispo, ele vai ter uma influência muito grande aí da própria Bíblia, não é? Para dizer que o rei é um representante de Deus aqui na terra. Certo? Para Bossuet, o poder absoluto do rei expressa a vontade de Deus, e qualquer rebelião contra o príncipe é um sacrilégio, um crime político e religioso. O poder do príncipe ele é indivisível. Ele é um representante de Deus. Certo? Vamos aí a um trechinho da obra de Bossuet. Logo na primeira frase, ele vai argumentar aí que um príncipe ele deve governar assim como o pai governa a sua família, não é? Sem deixar se afetar pelo poder. E logo depois, nessa frase, o trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus, como está explícita a questão da teoria do direito divino, não é? O Deus como o rei como representante de Deus, certo? E mais no final aí, deve obedecer-lhe sem murmurar. Aquela questão lá que rebelar contra o rei é um sacrilégio, é um crime político, certo? Vamos aí para o próximo filósofo, Thomas Hobbes. O próximo filósofo é Thomas Hobbes, que vai nascer aí no período do reinado de Elizabeth I, né? A época de ouro aí da Inglaterra, do absolutismo, consolidação do absolutismo. E Hobbes ele vai viver aí num período muito conturbado da Inglaterra, que é o período de guerra civil inglesa, onde vai ter a Revolução Puritana, onde o rei Carlos I ele vai ser preso e executado, onde Oliver Cromwell vai instalar aí uma república puritana, não é? Então, um período bastante conturbado. É nesse período que Hobbes vai desenvolver aí a sua teoria, ok? Onde ele vai dizer que o homem, no seu estado de natureza, ele é egoísta. Por exemplo, sei lá, você tem um pé de fruta lá, e nesse pé de fruta só tem uma fruta, e chegar 2 ou 3 pessoas querendo essa mesma fruta, um vai matar o outro ali para conseguir pegar aquele objeto, aquela fruta.
não é? Então ele vai, não tem aquela questão do bem e do mal, ele vai dizer que o ser humano, no seu estado de natureza, ele é egoísta. E a saída para isso aí é um contrato social, lembrando que Hobbes ele é um filósofo contratualista, não é? Como vão ter outros aí a posteriori, certo? Então a saída para isso aí é um contrato social, onde a sociedade, o ser humano vai abrir mão ali de sua liberdade, abrir mão entre aspas, né? De sua liberdade para conceder esse poder, para voltar à ordem e conceder esse poder a um soberano, a um rei, a um príncipe. Então, o homem nesse estado de natureza, como um ser egoísta, né, não ia matar o outro, na linguagem de Hobbes, viraria um caos, não é? Por isso ele vai dizer que o homem é o lobo do homem, não é? Vão se matar, não é? Vão se matar, não tem uma lei para regir, uma lei para seguir, um vai acabar entrando em conflito com o outro, entrando em guerra, vai ser guerra sem parar. Por isso, ele vai apoiar um soberano que chegue ao poder e coloque ordem, né? Que personifica esse poder, certo? Que esse poder, no caso, vai ser o Estado, não é? Vai se tornar o Estado, e o Estado vai estar acima da sociedade. Por isso ele vai escrever o seu livro Leviatã, não é? Que era um monstro bíblico lá, que acredito que essa passagem esteve no livro de Jó, não é? Que ele vai, a capinha vai aparecer aqui do livro dele, vocês vão ver que na capa mostra um rei, não é? Um rei, várias pessoas, um rei como um monstro, não é? Um rei como um monstro, mas que vai guiar essas pessoas e vai colocar ordem nessas pessoas, leis a seguir, né? Vai personificar esse estado. Então, ele vai dizer que no Leviatã, né, que esse monstro, que o rei é o monstro necessário. Por isso essa analogia aí na questão da capa do livro. Não é? Um rei como um monstro, um monstro necessário que leva seus tentáculos a vários lugares, né? Que observa, que olha, que regulamenta, que guia, não é? que introduz as leis aí diretamente com o seu estado, certo? Então ele vai, através desse contrato social, Hobbes vai dizer que essa era a saída para que trouxesse a paz, né? A paz, reinasse a paz e as pessoas seguissem aí, ok? E o último filósofo que vamos ver hoje é Nicolau Maquiavel, o florentino Nicolau Maquiavel. Está aqui a sua principal obra, não é? O Príncipe. Ele escreveu inúmeras, certo? Mas essa é a principal, né? É a que mais cai aí nos Enem, nos vestibulares, tá? Lembrando aí que Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel são dois autores que caem de peso aí nos vestibulares da vida, nos Enem da vida, não é? Lembrando que quando fala-se o Príncipe, está falando dos ex-absolutistas, não é? Lembrando que essa ideia de absolutismo, de teóricos absolutistas, esses conceitos vão ser dados séculos depois, não é? Não vai ser lá no século XVI, século XV que vai dar esses conceitos, não. Geralmente é chamado de príncipe, ou nação, coisas desse tipo, tá bem? Então, leitura obrigatória, viu? Apesar de ser uma leitura de um livro feito há 500 anos atrás, mas é uma leitura extremamente atual, extremamente atual, vale a pena, ok? Vou jogar aqui, ó, mas não faça isso em casa não, isso é projetar a saúde. Para entender Maquiavel, pessoal, temos que entender um pouquinho do contexto da Itália, né? A Itália é onde Nicolau Maquiavel aí nasceu, no caso em Florença, certo? Lembrando que a Itália era a botinha, né? Quando a gente vai ver lá no mapa, a botinha era formada por várias cidades-estados, não é? Cidades-estados, reinados, ducados, não era centralizado, descentralizado, certo? Então, uma das primeiras coisas que Maquiavel queria é que formasse, unificasse isso, não é? Lembrando que a Itália só vai se unificar lá no século XIX, né? Só lá no século XIX a Itália vai se unificar. Então, era fragmentado nesse contexto, ok? Para quem assistiu aí Game of Thrones vai saber muito bem o que é isso, né? Várias famílias disputando o poder a todo momento, como os Targaryen, os Starks, né? Os Lannisters. Parece que tinha um trono de ferro lá e todo mundo queria ir para esse trono de ferro. Então eram várias famílias importantes disputando o poder a todo momento. Então por isso Nicolau Maquiavel vai escrever o Príncipe no sentido de um príncipe forte para unificar o que era fragmentado, essa Itália que era fragmentada, senão a Itália em algum momento ia entrar em declínio e perder o poder comercial que tinha nesse contexto, não é? Então, vamos por aí.
Ok? E lembrando que Maquiavel ele vai estar inserido no contexto do Renascimento, não é? Início do século XVI, certo? Onde é que ele vai escrever aí o Príncipe. E ele vai ser um pensador antropocêntrico. Não é? Aquela questão lá do homem como centro de tudo, o homem como ser pensante. E ele vai escrever o Príncipe, não é? Para Lourenço de Médici, né? Porque assim, os Médici eram uma família bastante importante naquele contexto, mas ela vai ser afastada do poder e a Itália vai ser em Florença, né? Estamos falando de Florença aí, lembrando que a Itália era fragmentada. E aí, quando se instala a República na Itália, Maquiavel vai ser convidado para participar desse governo, né? Como chanceler, um ministro, né? De grande importância, certo? Mas depois a família Médici vai retomar o poder, lembrando, como eu falei para vocês, é uma guerra, é um trono de ferro, toda hora uma família está no poder. E aí, todo mundo, a família Médici não tinha nada de republicano, e aí eles afastaram todo mundo que fazia parte do governo, inclusive Maquiavel, e Maquiavel vai ficar em exílio na propriedade da própria família, e ele vai ficar quase louco aí nesse contexto, porque a vida de Maquiavel inspirava a política. Não é? Então, quando ele vai ser afastado, ele vai escrever o Príncipe, que é um manual de como o príncipe deve chegar no poder, conquistar esse poder e permanecer nesse poder. No caso, para Lourenço, né? Porque era quem estava no poder naquele contexto que ele foi afastado, certo? E aí, vamos para alguns fundamentos aí da obra de Maquiavel. O primeiro deles é a questão da moral e da política, certo? Maquiavel, como um bom renascentista, ele vai separar isso aí um pouquinho. Certo? Ele vai dizer que a moral e a ética vão ser instrumentos da política do príncipe. E o príncipe vai usar essa moral e essa ética quando necessário. Não é? Por exemplo, se um príncipe for para a guerra, não é? Lembrando aí que a moral está ligada à questão religiosa, não é? Estamos falando de religião, a moral religiosa, a moralidade religiosa. Por exemplo, se um príncipe for para uma guerra, for para uma batalha, coisa desse tipo. Se ele não matar, provavelmente ele vai perder essa batalha ou essa guerra. E lá no princípio da moralidade, não matarás. Não é? Então, Maquiavel vai dizer que o príncipe vai usar quando necessário, a moral e a ética. Certo? Aí fica a cargo do príncipe. Ok? Outra questão interessante aí da obra de Maquiavel, um dos fundamentos, é a questão da virtude e da fortuna. Lembrando que virtude não é o mesmo conceito de virtude aqui dos nossos dicionários, não é? É uma virtude dentro do pensamento de Maquiavel, não é? O príncipe que tem virtude é um príncipe eficaz, um príncipe inteligente, um príncipe estrategista, um príncipe que tem astúcia, que sabe governar, não é? Com muita inteligência, que sabe planejar aquilo que vai fazer. E a fortuna está ligada à deusa romana, certo? É o acaso, é a sorte. Lembrando aí que os renascentistas bebeu muito na fonte aí dos gregos e romanos, né? É uma das características aí do renascimento cultural, certo? Então, um príncipe que tinha virtude era um príncipe que estava preparado, não é? Ele é tipo uma preparação, não é? Então, quando aquele que tem preparação, a sorte beira, não é assim? A sorte beira. Se você está preparado para o que você vai exercer, necessariamente, no eventual acaso, você vai ter sorte. Então, um príncipe preparado, essa preparação, essa virtude, um príncipe virtuoso é um príncipe preparado, certo? E necessariamente a sorte rodearia ele, né? E aí que entra a analogia, né? Do leão e da raposa. O leão a força, a raposa a astúcia, não é? Em determinados momentos o príncipe deve ter força, em determinados momentos o príncipe deve ter astúcia na questão da virtude e da fortuna, não é? Pegando as guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como exemplo, talvez faltou um pouco de astúcia para Napoleão, assim como faltou para Hitler na Segunda Guerra, não é? Em invadir a Rússia, entendendo que era ser dominada rapidinho e acabou perdendo foi a guerra, certo? A grande questão agora é melhor ser amado ou ser temido, não é? A grande pergunta aí do vídeo, certo? Para Maquiavel vai dizer o seguinte: se tiver de escolher, não é? O príncipe tem que ser os dois, tanto amado como temido, mas se tiver que escolher entre um ou outro, que ele seja temido. Porque se ele for temido, ele vai ser respeitado. Mas interessante entender, ser temido não é ser odiado. Um príncipe nunca deve ser odiado. Por exemplo, um filho ama a mãe, ou ama o pai, mas se
ele quiser numa festa o pai proibir, não é? Mesmo ele amando o pai e a mãe, ele pode dar um jeitinho de sair e ir, certo? Ir nessa festa. Mas se ele for temido, não é? Na visão de Maquiavel, se ele for temido e o pai for lá, que se ele saiu sem a permissão do pai, foi lá arrancar um pedaço da orelha, o pai vai ser preso, inclusive, não é? Nas leis de hoje, o pai vai ser preso, mas nunca mais ele vai sair sem permissão do pai, não é? Então é isso mais ou menos para a gente entender nessa brincadeirinha, ok? Então se for de escolher entre amado e temido, que ele seja temido, ok? E é interessante deixar claro aí que eu sou contra esse termo pejorativo de maquiavélico, né? Ligado aí a diabólico, ou a coisas ruins, ou príncipe ruim, fazer tudo que é tipo de maldade para permanecer no poder, não é? É isso aí, a gente tem que lembrar que Maquiavel era ele tinha ideias republicanas, não é? Então, ele dizia que o príncipe devia chegar no poder numa Itália fragmentada, não é? Cheia de disputas, para depois esse príncipe colocar a ordem e dar espaço para as repúblicas que tinha por vir, não é? O governo republicano se instaurar, certo? E outra questão que aí também é interessante, né? Que uma frase que dão para Maquiavel, mas é mais um dito, né? É mais um dito, né? Que os fins justificam os meios. Isso aí a gente não vai encontrar aí no livro de Maquiavel, não é? Maquiavel vai dizer que o príncipe tem que procurar os caminhos, né? Os meios para atingir aí esse fim. Não é que ele pode fazer qualquer coisa lá, não é? Se os fins justificam os meios, os fins quer dizer que o rei pode fazer qualquer coisa para atingir esse fim. Né? Os meios pode ser qualquer um, pode usar de qualquer coisa. Não é isso que se traz em Maquiavel. Não é? Ele vai dizer que o príncipe tem que ser forte para estabelecer o poder para depois instaurar uma república, não é? Com mais participação. Então, lembrando que também a questão da república naquele contexto era um pouco diferente da que a gente vai entender hoje, não é? A república mais ligada à república romana, onde pessoas ali mais importantes estavam no poder, certo? Então, essa frase, os fins justificam os meios, fica mais uma deturpação aí da obra de Maquiavel. Então, por isso, não sou a favor da questão do maquiavélico, não é? Para mim, Maquiavel foi um grande gênio aí, um grande escritor, e não é à toa que lemos eles até hoje, ele é extremamente atual, certo? Então, pessoal, vamos encerrando por aqui. Quem gostou do vídeo aí, deixa o seu like, se inscreva, viu? Que é muito difícil ganhar inscritos, então se inscreva. Estamos aqui para dar aulas que espero que vocês estejam gostando. Deixa seu like, faça um comentário, né? Qualquer coisa a gente até responde, certo? Então, vamos lá. Valeu, qualquer dúvida deixa aí, viu? Valeu, fui!